Olá, eu sou a pastora Adélia, teóloga e psicopedagoga institucional. Nós estamos na nossa série Como conviver com a perda de pessoas próximas ou a perda em qualquer processo de mudança nas áreas da vida. Nós falamos no nosso primeiro episódio sobre experiência da perplexidade, quando a pessoa fica em choque, né? Sem acreditar naquilo que está acontecendo. No segundo episódio, nós falamos sobre a experiência de passar por sentimentos dolorosos, como culpa e solidão e tantos outros. E no nosso terceiro episódio, nós falamos sobre a aceitação gradativa da perda, quando a gente remonta a vida sem aquilo que nós perdemos. E investimos a energia em novos relacionamentos, na nova realidade. Hoje nós estaremos falando sobre a quarta fase no processo de pesar, no processo do luto, que é o crescimento espiritual. É quando a gente aprende com a perda. É quando a gente coloca tudo que a gente passou, toda a experiência de perda, dentro de um contexto maior, dentro de um contexto superior a tudo. A gente começa a enxergar coisas dentro daquela situação. E para isso hoje eu trouxe um texto que ele é muito delicado, porque quando a gente lê parece que ele é um paradoxo, né? Mas a gente vai ler ele com muito carinho para poder absorver a intenção da instrução desse texto, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, que vai falar da fé. As pessoas confundem muito fé, né? Se você crê em Deus, como que aconteceu um luto lá na sua casa? Alguém morreu lá, né? Você é tão crente, você tem tanta fé em Deus, você fala de Deus, você prega a palavra. Como que Deus deixou isso acontecer na sua casa? Será que você tem fé? Ou você não tem fé? As pessoas colocam em jogo a fé em qualquer circunstância difícil da vida da gente. Então, preste atenção na leitura desse texto, tá? É coisa rápida, mas eu quero que você abra o seu coração para a gente aprender um pouquinho, tá? Vamos lá, vou usar um óculos, né? Para poder ajudar aqui. Vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo de falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e outros profetas, os quais pela fé conquistaram o reino, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, outros enfrentaram açoites, ainda não foram colocados na prisão. Foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Repito, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Gente, pela fé, muita gente alcançou milagre extraordinário. Foram libertos do fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego.
Foram jogados na fornalha, aquecida 7 vezes. Deus tirou eles de lá. Foi livre da cova dos leões. Daniel foi jogado na cova e Deus tirou ele de lá. Coisa extraordinária. O mar vermelho se abriu, colunas de fogo, nuvens de glória. Cegos viram, coxos andaram, surdos ouviram, mudos falaram. E o texto diz aqui: mulheres receberam a ressurreição dos seus mortos. Até gente foi ressuscitado. Mas aí ele faz uma listinha de gente que foi apedrejado, de gente que foi cerrado ao meio. E parece estranho, porque está na mesma lista da galeria dos heróis da fé. Pode pegar na sua literatura, procure uma Bíblia, onde estiver, abre Hebreus 11, está lá, na galeria dos heróis da fé. E a Bíblia diz que essa gente que sofreu, padeceu e que não teve os seus mortos ressuscitados de volta, é gente da melhor qualidade. É gente que o mundo não era digno deles. O mundo não era. Amados, prestem atenção nisso. O mundo não era digno dessa gente. Talvez hoje você mesmo diga: eu acho que eu não tenho fé. Passo tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade. Eu acho que eu não tenho condição. Eu acho que eu estou sofrendo tanta perda. Se Deus olhasse para a minha vida, para a minha família, Ele tinha ressuscitado fulano, tirado lá do caixão, trazido de volta. Não. Alguns, como nós já conversamos anteriormente, acabaram suas carreiras. Deus os escolheu e levou para Ele. Mas que agora nós entendemos claramente que Deus, Ele separou esses para um momento, para que nós sem eles não fôssemos com pressa, nem eles sem a gente, para que todos recebessem juntos. Então Deus preparou algo melhor. Algo melhor. Quando eu começo a entender que existe um plano maior, que existe algo melhor, é que eu estou passando na fase do crescimento espiritual. Que a perda não foi só um momento de dor e sofrimento, mas eu estou tirando lições para a minha vida, eu estou aprendendo algo. Essa é a 4ª fase desse processo de luto, de pesar, dessa perda. É quando eu começo a entender que Deus tem um plano melhor. Quando eu entrei na igreja, a gente cantava muito, né? Jesus, um plano melhor. Nunca chega atrasado. A gente começa a entender que Deus vai fazendo algo na nossa vida, Ele vai construindo algo que é dEle. E a gente começa a ver como que é grandioso o que Ele está fazendo. As pessoas julgam e falam: fulano não tem fé. Se tivesse fé, né? Lembra quando aconteceu o fato de Lázaro ter morrido? Aí Marta vai dizer: ah, Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, quantos podiam questionar o amor de Cristo? A Bíblia diz que era uma família que Ele amava. Quantas pessoas que às vezes veem um momento difícil na minha vida, na sua vida, e aí questiona: será que Deus ama uma pessoa assim? Nessa fase de crescimento espiritual, que a gente está aprendendo com a perda, é que Deus livra a gente de angústia. Angústia é aquela luta constante dos porquês. Por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Por que não eu? Por que não fulano? Por que não a casa do Beltrano? Por quê? Por quê? Por que tinha que ser assim? Por quê? Deus nos faz vencer os porquês. Porque tanta coisa, Senhor. Por que tudo isso? Por que comigo?
Quantas vezes a gente pergunta? Nessa fase de crescimento, de amadurecimento, que a gente está aprendendo com a perda, Deus vai tirando esses porquês da nossa vida e vai arrancando a angústia, porque toda angústia é baseada nesse monte de pergunta que não tem resposta. Não é isso que angustia, gente? Esse monte de pergunta aqui dentro e sem resposta. Parece que quanto mais eu faço pergunta, menos eu entendo o que está acontecendo. Quantas pessoas pegam textos da própria palavra, acabam de ler e perguntam, meu Deus, mas por quê? Por onde? Como que uma coisa pode ser assim? Mas quando eu começo a compreender que Deus tem um plano melhor, que Ele fez assim para que nós pudéssemos receber juntos uma grande recompensa e que apesar de todas as lutas, eu ainda posso alcançar um lugar, uma posição nessa galeria da fé, então as coisas começam não a ser respondidas, mas fazer um sentido espiritual. Aí eu começo a entender os sofrimentos de Jó, um justo sofredor, a figura de Cristo, que sofreu e padeceu e que satisfez toda a justiça de Deus para que eu e você pudéssemos ser agora abençoados através da graça, salvos por essa graça. Então, que nessa fase nós possamos vencer os porquês, sair da angústia, tá? E nos encontrar e nos assumir como homens e mulheres de Deus, como pessoa de fé, que não é um momento de sofrimento que vai definir toda a nossa vida, que aquilo é só um instante, que aquilo é um momento que eu estou passando, que aquela situação ali não é tudo, não diz tudo sobre mim, não é toda a minha história. Sabe, eu já passei momentos muito difíceis, mas eles passaram. E como nós falamos anteriormente, dor e sofrimento não é peça de museu para a gente ficar visitando de vez em quando. A gente precisa deixar ir, liberar e saber que Deus tem sim um plano melhor. E dentro desse plano melhor, desse plano tão tremendo, tão maravilhoso, dentro desse plano estou eu e você, como instrumentos de Deus a sermos usados. Mas isso é um outro assunto para a gente falar no próximo episódio. Que Deus te abençoe, te dê graça e entendimento em tudo, que o Espírito Santo te conduza e que continue confortando e consolando o seu coração, te dando força e determinação para nessa nova jornada vencer.